Nós vamos ouvir esta noite a palavra de Deus através do Paulo. Pai de misericórdia, mais uma vez, Senhor, agradecidos estamos por estar na Tua casa, mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de rendermos, Pai, a nossa vida a Ti, de entregarmos os nossos corações a Ti, Pai, de entrarmos na Tua presença, de cantar hinos e louvores ao Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Senhor, nesta noite, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tomar controle total da minha boca, Pai, de tudo que será falado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me usar como um instrumento, Pai, como um canal, Senhor Deus, como uma ponte, Pai. Eu não sou digno, não sou merecedor, mas, Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, nós não saímos das nossas casas para ouvir alguém falar, nós saímos para ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Senhor Deus, nós estamos precisando de descanso, Pai. A nossa alma precisa de descanso. Nós estamos precisando, Pai, do refrigério do Teu Espírito Santo. Pai, toma-nos nesta noite, Pai, e fala a Tua palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e ler as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Estes dias eu tenho pensado um pouquinho sobre sábado e sobre o dia de sábado no Velho Testamento, o dia de sábado no Novo Testamento, o seu significado, e eu acredito que nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Estou aqui com o livro Sobrenatural, a vida de William Branham, o livro 1, O Rapaz e a Sua Privação. Estou também com a exposição das 7 eras, a mensagem, a visão de Patmos, e nós vamos olhar algumas escrituras também nesta noite, se Deus nos der graça. Todos encontraram? São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Que o Senhor Jesus possa acrescentar suas bênçãos à leitura da Tua palavra. Bom, irmãos, nós vamos, nessa mensagem, a visão de Patmos, tomar como partida uma escritura que o profeta usou em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O irmão Branham cita esse versículo, esse capítulo, essa escritura, e Apocalipse 1, versículo 10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E o profeta, a partir deste versículo, ele começa a exposição da palavra e ele fala de como nós recebemos o descanso,
porque sábado significa descanso, significa repouso, e o profeta fala um pouquinho sobre isto aqui nesta mensagem, a visão de Pátimos. Mas por enquanto nós vamos deixar aqui de lado um pouquinho para nós entrarmos num outro ponto. Esse livro eu terminei de ler ele hoje, o livro 1 do Sobrenatural, e dá para nós tirarmos grandes aprendizados daqui. Eu li, acho que foi ontem comecei a ler ele ontem, e aí chegou uma parte que eu não conseguia mais parar de ler. Fui lendo, li metade dele todinho ontem, e chegou eu não me lembro qual a página, eu tentei achar, mas eu não consegui, algo que eu gostei muito, a irmã Brana falando que na época de frio, a casa onde eles moravam, né, de madeira rústica, e tinha gretas que entravam, vento ali, e quando ele e seu irmão Edward, que era seu segundo irmão, eles eram pequenininhos, uma certa manhã eles acordaram e a irmã Brana gritou à sua mãe: mamãe, mamãe, eu não consigo enxergar. O vento frio tinha congelado os seus olhos e ele não conseguia ver nada. E aí o escritor, ele diz que ela, Brana, foi ali, pegou a gordura de um guaxinim que eles tinham, esquentou, passou em mais alguma coisa, eu não me lembro o que era, passou nos seus olhos e ele voltou a ver. Aquilo derreteu aquele gelo que tinha congelado suas vistas. E eu gostei demais disso, porque em um certo momento nós também estávamos cegos. Em certo momento nós não víamos as coisas, nós estávamos perdidos, caminhando no escuro. Mas Cristo, através do seu sacrifício perfeito, passou o sangue no nosso olho, limpou os nossos pecados, nos purificou, e agora nós estamos vendo. Ele abriu a nossa visão. Então, através dessas histórias aqui, que são fatos reais, coisas que realmente aconteceram, nós vamos aprendendo muitas coisas. E nesse livro, né, titulado O Rapaz e Sua Privação, nós vemos no relato da história que o profeta ele sempre foi um garoto muito nervoso e até revoltado com a sua infância. Ele não entendia o porquê ele era diferente de outros garotos e outras moças de sua idade. Ele não conseguia compreender isso e ele não aceitava. Os outros garotos bebiam, ele não conseguia beber. Os outros garotos fumavam, ele não conseguia fumar. Eles iam para a festa, ele não gostava de festa, ele estava sempre afastado, no mato, caçando, pescando. Ele gostava disso. E era muito pobre e ele cresceu revoltado com essa condição que a família dele tinha. E por várias vezes Deus cruzou o caminho dele, guardando ele de muitas coisas, mas ele ainda não tinha voltado os seus olhos para Cristo, não tinha voltado os seus olhos para o Evangelho. E uma certa vez ele estava com seu amigo Jimmy Poole, eles estavam num parque de diversão, e uma adivinha, né? Ela chamou ele, falou: rapaz, vem aqui. Ele foi até ela achando que ela iria pedir ele para comprar um refrigerante, um sanduíche, né? É que fala uma coca e um sanduíche, e que Coca-Cola até naquela época já existia forte. Então, quando ele chegou até ela, ela disse: eu vejo em você uma grande luz que te acompanha. Você será qual é a expressão que ela usa? Não foi um pregador divino, mas será um instrumento divino, se eu não me engano, é essa expressão. E o irmão Brana ficou nervoso e saiu, falou: não fala nada, cale sua boca, e saiu nervoso, revoltado. Ele não gostava. E aquela luz que aquela mulher viu
foi a mesma luz que apareceu em seu quarto quando ele nasceu. Aquela coluna de fogo que entrou pela porta às 5 horas da manhã e ficou ali pairando por 1 minuto, 2 minutos, e depois subiu, saiu no teto. Aquela mesma luz que acompanhou desde o seu nascimento estava ali acompanhando ele, mesmo ele não sabendo que existia um Deus. Porque ele foi começar a pensar em Deus quando ele tinha seus 14 anos de idade, quando um tiro acertou sua perna e ele quase perdeu as suas pernas. Aí ele foi pensar em Deus. Mas naquele momento ele ainda não pensava, e aquela luz o acompanhava. E isso mostra para nós que quando nós, que somos filhos de Deus, mesmo quando nós não estamos pensando em Deus, há um anjo nos guardando. Há um que nos guarda, que nos protege, que nos livra e que está nos guiando. Mesmo que nós pensamos que os nossos caminhos estão indo mais fundo e nós não vemos soluções para os nossos problemas, mas Deus está guiando cada um dos nossos passos e nos guardando. Amém. Quando nós chegamos mais à frente, o profeta já estava com seus 20 anos, já estava morando na cidade, já tinha se mudado do campo. Ele estava num ônibus e ele estava com uns problemas de saúde, e uma mulher que era mãe de um pregador batista, o autor narra que quando o profeta foi subindo no ônibus, ele sentiu uma pressão em seu peito, e ele foi sentindo aquela pressão, e isto sempre acontecia quando ele tinha uma visão. Desde os seus 3 anos, ele tinha visões. A primeira visão que ele teve foi da ponte sendo construída, a ponte Ohio. Ele ouviu também uma voz falando que eles iriam mudar para New Albany quando ele era bem pequenininho. Então, desde criancinha, ele foi sentindo, tendo contato com o sobrenatural. E quando ele estava subindo este ônibus, as escadas do ônibus, ele foi sentindo aquela pressão no seu peito, e de repente ele chegou perto de uma mulher, e do lado da mulher tinha um marinheiro. E ele chegou ali, e aquela mulher ficou olhando para ele, encarando ele, até que ela tomou coragem para conversar com ele. E perguntou se ele era um cristão. Ele falou que não gostava de religião, revoltado, não gostava, não queria saber, e estava indignado com a sua situação. Ele tinha mudado para Phoenix, o Arizona, porque ele já não estava mais aguentando a cidade onde eles moravam, lá no campo, e em Jeffersonville, e ele precisava sair dali, porque ele já tinha sofrido muito, e ele precisou mudar quando o xerife da cidade tinha matado o seu cachorro Fritz, porque ele queria matar o xerife. O pai dele é que não deixou ele matar o xerife. E ali ele mudou para aquela cidade para ser um vaqueiro, e ele achou que as coisas iriam melhorar para ele. E ele estava ganhando seus $8 por semana, conquistando, estava ganhando dinheiro. Mas mesmo assim, aquela sensação de alegria o abateu. E isso acontece na nossa vida sempre. Quando nós estamos caminhando, estamos alegres, vem aquela sensação de alegria, mas em determinado momento aquilo para. E nós nos sentimos sobrecarregados, nos sentimos cansados. E quando aquela mulher chegou para o irmão Brana, falou com ele, falou: rapaz, você é um cristão? Ele ficou nervoso, saiu xingando e disse que não queria saber de nada disso. E ela foi conversando com ele, e eu vou ler aqui um pouquinho sobre o que ela conversou com ele. Eu achei muito bom isso aqui. Ela falou com ele assim: você é um solitário, não é? Billy escondeu seu espanto. Não, senhora, ele mentiu. Bem, você não está na sua casa, ela disse.
Ele pegou e disse: estou tão em casa quanto pareço. Ela meneou sua cabeça: não, você nasceu para o oeste. Essa mulher era uma astróloga, a mesma profissão do que aquela outra, né? Atuava na mesma área, né? Talvez a outra não tinha como profissão, mas aquela mulher adivinha que falou com ele, que tinha uma grande luz que o seguia, e ele tinha um lado que pendia para o divino, e ela falou: você nasceu para o oeste. Aquilo chocou Billy, tanto quanto se ela tivesse derramado água gelada sobre sua cabeça. Diga-me, de onde você está falando? Do que você está falando? Ela disse: talvez eu tenha de me explicar. Como vês, sou uma astróloga. Billy sussurrou intimamente, pensando: aqui está outra daquelas pessoas estranhas. Ele se afastou dela para mais próximo do marinheiro. Ela o seguiu, balançando com o movimento do ônibus. Ela disse: eu gostaria de falar com você alguns minutos. Billy manteve-se olhando adiante, agindo como se não estivesse ouvindo. Ela persistiu: poderia falar com você por um momento? E ele foi ignorando ela várias vezes, ela querendo falar com ele e ele a ignorando. Aí teve um momento aqui que ele virou para ela, deu atenção e ela perguntou para ele: você é um crente? Ele disse: não. E o que isso tem a ver com você? O irmão Brana perguntou para ela. Ela encolheu os ombros. Só para saber, você sabia que nasceu sob um sinal? A astróloga falando com ele. Você sabia que você nasceu sob um sinal? Billy engoliu seco. Olhe, senhora, eu não quero saber nada sobre isso. Vê? Eu sei que estou sendo grosso com você, mas realmente não quero saber. Eu não quero saber nada sobre isso. Ela retrocedeu um pouco. Não seja tão duro. Bem, eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu não sei nada sobre coisas religiosas e não quero saber. Billy afastou-se dela e passou pelo marinheiro em direção à frente do ônibus. Você não deveria agir assim. Isso não tem nada a ver com religião. Estou a caminho de Chicago para ver meu filho, que é um ministro batista. Eu trabalho na Casa Branca. Você sabia que a posição das estrelas afeta em eventos aqui na Terra? Eu não sei nada sobre isso, disse Billy. Ela disse: há um marinheiro à sua frente. Pergunte a ele se a lua não controla as marés. E o irmão Brana foi conversando com ela, e ela foi falando com ele e perguntou para ele assim: você acreditaria em mim se eu te dissesse em que dia você nasceu? O irmão Brana riu dela, duvidando. E ela disse: sim, eu posso fazer isto. Você nasceu no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. A mulher nunca tinha visto ele. E ele ficou com um semblante repreensivo, surpreso, assustado. E ele pediu para ela poder falar o dia que o marinheiro também tinha nascido. Ela falou: isso eu não posso fazer. E sabe por que ela adivinhou o nascimento dele? Porque ela disse que no mesmo dia em que Jesus nasceu, ela conta que é a história dos magos. O mesmo dia em que Jesus nasceu, 3 estrelas se alinharam. Para você ver que o nascimento de um cristão, ele é sobrenatural. O profeta fala na mensagem, o arrebatamento, que o nascimento de um filho de Deus, ele é mais sobrenatural que o nascimento de Jesus. Para você ver como isso é sério. Em que posição nós estamos? Porque o nascimento humano, ele, desde antes da fundação do mundo, por causa da caída do homem, Deus teve que preparar tudo para você nascer nesse exato momento. Então ele foi controlando cada pessoa que deveria nascer em cada era, em cada tempo. Ele foi controlando tudo. Então o nascimento de um filho de Deus não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Você está aqui nesta noite, tem um significado muito grande.
Deus te viu desde antes da fundação do mundo aqui nesta noite. Às vezes nós não entendemos o significado na nossa vida. Nós não entendemos o porquê nós estamos no mundo. Nós não entendemos as escolhas que nós fazemos. Mas tudo é Deus tomando conta de cada um dos nossos passos. Amém. E aí nós vemos aquela mulher falando com ele. Que aquilo aconteceu quando se juntaram essas 3 estrelas, esses 3 astros. E ela falou com ele que ele seria um grande homem, porque havia algo que seguia ele, uma luz que seguia ele. E ele falou: bom, talvez eu seja um grande vaqueiro. Não, ela disse: não estou falando disso. Ele disse: bom, talvez eu seja um homem de negócios. Ela disse: não é nada disso. Ela pareceu não se agradar daquilo que ele estava falando. Aí ela pegou e disse: não é disso que eu estou falando. Eu não sei o que você será, mas eu posso ver pela tua áurea que você nasceu com um dom. Você se lembra da história sobre os sábios que foram guiados por uma estrela ao menino Jesus? Eu não sei nada sobre religião, mas você já ouviu falar sobre os sábios vindo ao menino Jesus, não ouviu? Sim, bem, o que são sábios? Eles são somente sábios. Isso é tudo que eu sei. Ela explicou. Observem essa explicação. Os sábios eram a mesma coisa que eu sou. Eles eram astrólogos, vigiavam as estrelas. Você sabe, antes que Deus faça alguma coisa na terra, Ele sempre declara isso nos céus primeiro. Antes de fazer qualquer coisa na terra, Deus declara primeiro nos céus. Isto é o que ele faz, isto é o que ele fez quando Jesus nasceu. 3 corpos celestiais se alinharam e formaram uma conjunção que chamou a atenção de alguns astrólogos que viviam no leste. Um deles era da linhagem de Cão, outro de Sem e outro de Jafé. Os 3 filhos de Noé. Eles representavam todos os povos da terra. Olha como isso é sério. O nascimento de Jesus, os 3 magos que vieram, representavam todos os povos da terra. Isso significa que quando Jesus nasceu, o mundo inteiro estava vendo aquilo acontecendo. Aquilo era um tipificando que aos olhos do mundo estava passando o nascimento de Emanuel. Estava passando o nascimento daquele que iria morrer pelos nossos pecados, daquele que morreu pelos nossos pecados. Os 3 magos, cada um deles de diferentes direções, não eram juntos. Eu pensava que eram amigos, que eram 3 magos que estudavam juntos. E eles, olha, a estrela apareceu, e olhavam juntos ali, olha, isso tinha realmente que acontecer. Mas não, cada um deles vieram um canto específico da terra, e eles se encontraram ali em Belém. Cada um destes 3 homens viajou ao oeste separadamente, não sabendo que os outros estavam indo, até que se encontraram em Jerusalém. Eles sabiam que Jesus era aquele que eles estavam procurando pela cor de sua áurea. Você sabe o que é uma áurea, não sabe? Aura, não sabe? É a luz sobrenatural da alma. Vocês, todos têm uma aura. Elas vêm em diferentes cores e cada cor significa algo. Ouro significa um dom de Deus. Então estes 3 sábios adoraram a Jesus e deram-lhe presentes. Eles partiram exatamente como aqueles 3 corpos celestiais estavam separando-se em suas órbitas individuais, em comemoração ao maior dom que Deus já deu à humanidade, seu próprio Filho Jesus. Cada vez que aqueles 3 corpos celestiais se alinham, Deus envia ao homem um dom menor.
você nasceu em tal conjunção. Você tem uma aura de ouro ao seu redor. É assim que eu sei o dia e a hora do seu nascimento, e sei que o seu destino reside no oeste. Foi por isso que ela falou para ele o dia e a hora em que ele tinha nascido. E aí talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com descanso? Você vê que mesmo quando nós somos predestinados para grandes coisas, nós ainda nos sentimos como um patinho feio no meio de um grupo. Às vezes nós não entendemos as coisas que acontecem conosco. E o irmão Brana ficou tão nervoso com ela que ele tinha tentado ouvir aquilo pacientemente, que ele saiu dali. Ele falou: eu sou um guarda florestal, eu não sei nada de religião, eu não quero saber, eu não quero ouvir mais sobre isso, e saiu. Só que, do mesmo modo que ele não conseguia esquecer a sua visão aos 7 anos de idade, daquela voz que falou com ele naquela grande árvore de álamo: não bebas, não fume, nem corrompa seu corpo, porque quando crescer teria uma missão para você, teria uma obra para você. Ele não conseguia esquecer isto, ele não conseguia esquecer aquela mulher, adivinha, que falou que ele tinha um lado voltado para o divino. Ele não conseguiu esquecer isto que essa mulher falou. E quando o irmão Brana negou essa conversa com essa mulher, ele, trabalhando ali na empresa que ele trabalhava, ele sofreu ali um problema, um acidente de serviço, nos serviços públicos de Indiana, que aquilo afetou o seu estômago, afetou a sua vista, e o médico disse para ele que ele não poderia comer nada sólido, senão ele morreria. E ele ficou por muito tempo tomando apenas líquido, muitos anos, até que um certo dia, ele estava trabalhando na fazenda onde ele trabalhava, e ele ouviu aquela mesma voz falando com ele aquela mesma coisa que tinha falado com ele aos 7 anos. Nunca beba, nem fume, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Só que esta voz agora mudou. Ela falou: eu te chamei e você não atendeu. A voz mudou a narrativa. Já não é mais, teria uma obra para você quando for mais velho. Eu te chamei e você não atendeu. Eu estou querendo te dar o descanso que você está procurando e você não quer ouvir a minha voz. E aquilo mexeu com o irmão Brana. E ele estava numa situação tão complicada porque mandaram para ele uma carta que seu segundo irmão, ele foi o primeiro de 11 irmãos, e o Edward, que era seu irmão, que veio depois dele, tinha falecido. E ele lembrou de algo que ele fez com o Edward quando eles eram pequenininhos, que ele mentiu para ele, e quando sua mãe fez para eles um balde de pipoca para eles levarem para a escola, ele disse para a professora: professora, posso ir no banheiro? Mas ele tinha ido lá e pegado uma mão de pipoca, comido lá fora, depois lavou suas mãos e voltou lá para dentro. E quando eles foram comer a pipoca no recreio, eles abriram e Edward falou: mas sumiu 1/3 da nossa pipoca. E com aquela cara de surpresa, o irmão Brana fala que ele, quando era pequenininho, ele também tentou se fazer surpreso porque a pipoca tinha sumido. E aquilo veio na mente dele: eu não tive como pedir perdão ao Edward por ter roubado a pipoca dele. Coisinha pequenininha, né, para nós. Mas você vê que quando Deus trabalha com seus filhos, Ele trabalha nas coisas pequenas. Aquilo que às vezes você não dá valor, aquilo que às vezes você fala que não tem problema nenhum, é naquilo ali que Deus vai trabalhar com você. E o irmão Brana, triste, muito triste, ele voltou, e quando ele voltou para o velório de seu irmão, um pregador estava pregando e fez uma chamada de altar, e o profeta quase levantou para aceitar Jesus naquele momento. Mas
algo o prendeu no banco e ele não se levantou. Quando ele estava se convertendo, ele teve uma experiência que mudou a vida dele. Ele se sentia triste, solitário, revoltado, não entendia por que a vida dele era daquela maneira, e ele tentou orar, mas ele não sabia orar. E ele escreveu uma carta e colocou numa árvore, dizendo assim: querido Senhor, eu sei que tu passas por este caminho, porque sempre venho aqui caçar esquilos e sei que tu passas por aqui. Eu te desejo. Virias falar comigo algum dia? Quero lhe dizer algo. Billy Branham colocou ali na árvore e foi para casa. Ele não sabia como orar. Então ele pegou e escreveu uma carta para Deus. Quando ele estava em uma situação em que não dependia mais de ninguém, que ele não podia mais fazer nada, ele foi para o celeiro orar. E ali ele teve um encontro com Deus. Que ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso falar com o Senhor. E ele queria falar algo, mas ele não conseguia falar. E ele começou a chorar em desespero e começou a pedir por misericórdia, até que aquela mesma coluna de fogo apareceu diante dele e ele a viu em forma de cruz. E aí ela mudou a vida dele. Aqui no livro diz que ele saiu de lá daquele celeiro diferente, pulando, alegre, falando com sua mãe: mãe, algo aconteceu comigo. E ele não conseguia expressar sua alegria. Ele tinha encontrado o descanso que ele precisava. Em São Mateus, nós vimos agora, passando para a parte, em São Mateus, capítulo 11, nós vimos Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No Velho Testamento, Deus, a primeira vez que o verbo descansar aparece na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Quando a Bíblia diz, Moisés diz assim, que Deus descansou das suas obras no 7º dia. Aí o profeta fala nessa mensagem que Deus estipulou a visão de Patmos. O profeta diz assim, que Deus estipulou o sábado como um descanso por causa de suas obras. Porque ele fez as suas obras e ele criando tudo, e ele descansou das suas obras. E ele estipulou isto para os filhos de Israel como uma nação. Hoje em dia nós vemos pessoas que falam que nós devemos guardar o sábado porque é um mandamento bíblico. No Velho Testamento, o sábado era como um selo de Deus para o povo de Israel. Só que, biblicamente falando, hoje o selo de Deus para o povo não é um sábado, não é mais um dia, é o Espírito Santo. E o profeta fala que o descanso do crente não é um dia. O descanso do crente é o Espírito Santo. É entrar no Espírito Santo. E aí, muitas das vezes, nós ficamos buscando, preocupados com problemas, preocupados com dívidas, preocupados com dificuldades à toa. À toa. Preocupar para quê? Só vão aparecer mais rugas. Como eu estava conversando, né, Lei? Dentro do carro. Cabelo branco vai aparecer. Para que preocupar? Ah, mas amanhã. Para quê? Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Cada dia terá o seu mal acompanhando. E você está preocupado com o dia de amanhã, nem sabendo se amanhã vai acordar com vida. Para quê? Aí é o que Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Não é pouquinha coisa, é tudo. Amém. E aí nós vemos que no Velho Testamento isto foi estipulado um dia. Neste dia eles não podiam cozinhar, eles não podiam sair de casa, eles estavam sempre ali, eles não podiam andar até alguns metros de casa. Eu não conseguia achar isso aqui, mas até alguns metros de casa eles não podiam. Aproximadamente 800 metros. Eles não podiam sair mais longe. Então eles tinham que ficar guardando o sábado. Era o dia que Deus tinha dado para eles guardar, se santificar. Quando nós chegamos no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, nós vemos que Jesus, uma das coisas pela qual ele foi acusado e morto foi por quê? Por não guardar o sábado, por não guardar o descanso. Mal sabiam eles que o descanso real estava ali, era Cristo. Eles não sabiam que o descanso era Cristo, mas eles estavam preocupados com o quê? Eles estavam preocupados com algo que já vinham acontecendo há mais de 1000 anos. Como que chama? Eu me esqueci agora, veio a palavra e eu me esqueci. Uma tradição, um costume. Eles estavam acostumados com isto. Uma tradição, eles estavam mantendo aquela tradição. E aí Jesus fala para eles que nem eles mesmos guardavam a lei. Jesus fala, chama eles de hipócritas, pergunta para eles assim: quem vos deu a lei? Não foi Moisés? E vocês não observam a lei. Jesus falou que eles não observavam a lei, e o sábado é lei. Era um dos maiores mandamentos, era o 4º mandamento, a guarda do sábado. E Jesus falava para eles que eles não guardavam. E eles queriam obrigar as pessoas a guardar. E aí nós encontramos em várias ocasiões que Jesus chegou até uma mulher que há 18 anos andava encurvada no sábado e a curou. Ela há 18 anos não descansava. Ela guardava o sábado? Ela era uma filha de Abraão, talvez ela guardava o sábado, mas ela não encontrava descanso no sábado, porque ela ainda estava encurvada. E ela andava encurvada há 18 anos, e o sábado não dava a ela o descanso que ela precisava. Mas quando aquele descanso que foi prometido lá em Isaías 9 chegou, que é Cristo, chegou e disse: filha de Abraão, endireita-te, anda normal, você pode andar normal. Ela começou a andar normal, aquele descanso chegou para ela, que era Cristo, e eles não aceitaram aquele descanso. Verdade. Eles ainda disseram: 6 dias na semana tendes, venha neles para ser curado, não venha no sábado. Isso eles disseram daquele homem que era coxo, que estava há 40 anos. Esse também foi outro que foi curado no sábado. Ele estava ali no tanque de Betesda. A Bíblia diz ali que naquele tanque tinha 5 alpendres. 5 representa o quê? 5 representa a graça. Ele estava há mais de 30 anos ali, deitado naquela cama. O anjo chegava, balançava as águas e outro pulava na frente dele. Aquele tanque representava a graça. Estava ali há muitos anos, mas aí a graça desceu. Ele não conseguiu chegar até a graça, que era quando o anjo balançava as águas. Como ele não conseguia chegar até a graça foi até ele. Amém. Cristo chegou. Quando você não consegue dar um passo em direção a Cristo, porque alguma circunstância da vida te prende, Cristo caminha até você. Amém. E aí ele chega e fala: o que está acontecendo? O que posso fazer para te ajudar? Ele estende a mão para você. E aí quando Cristo estendeu a mão para aquele homem e disse: levanta, pega a tua cama e anda. Ele pegou aquilo. Os homens ficaram nervosos, porque ele estava carregando a cama no sábado, e não podia carregar a cama no sábado. Foi estipulado, era lei, não podia. Mas ali naquele momento, com a vinda de Cristo, a lei estava tendo
estava cessando a dispensação da lei, estava começando a dispensação da graça. Ali era Cristo chegando. Não que a lei foi abolida. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, porque homem nenhum tinha cumprido. O único que cumpriu, magnificou. O único que cumpriu a lei foi Cristo. E quando ele a cumpriu, ele a magnificou, para que nós tivéssemos a certeza, a convicção de que nós não seríamos capazes de cumpri-la. Que é graça, é favor imerecido. E aí nós pegamos a Bíblia em Isaías capítulo 26, e nós vamos ver o profeta Isaías falando, mandamento em cima de mandamento, regra em cima de regra. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não fizer isso, você não é salvo. Mandamento em cima de mandamento, quando na verdade é graça, é favor imerecido. 40 anos deitado numa cama, e ele foi curado no sábado. Ele encontrou o seu descanso no sábado. Era porque o sábado era o descanso que ele precisava? Não, é porque o descanso era Cristo. Foi quando Cristo chegou até ele. E nós só vamos encontrar o nosso descanso quando nós formos até Cristo. Não tem como. Se eu não tomar a minha posição, me levantar e for de encontro a Cristo, eu não vou conseguir descanso. E aí o descanso para a alma. Esse descanso não é o descanso de que trabalhei a semana inteira, agora sábado e domingo eu vou descansar o meu corpo. Ei, eu vou ficar sem fazer nada. Aí dorme o dia inteiro. Não, não é esse descanso. O descanso não é esse. É descanso das obras. Que obras? Gálatas 5,19, obras da carne. É descanso do pecado, da incredulidade, da prostituição, da lascívia, da mentira. É o descanso que Cristo dá para cada um de nós. Aqui na mensagem Visão de Patmos, olha só o que o irmão Brana fala aqui, para nós encerrarmos. Para começar, encontramos algumas pessoas excelentes que chamam o dia do Senhor de dia de sábado, o qual para eles é o sábado. Então há outros que chamam o dia do Senhor de domingo, o primeiro dia da semana. Mas como poderia ser um destes dias, ou mesmo os dois juntos, visto que João esteve no Espírito recebendo aquelas visões por um período de 2 anos? Realmente o que acontecera foi que João foi arrebatado no Espírito e transportado para dentro do dia do Senhor, que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está para acontecer no futuro, e João está agora vendo as coisas daquele dia futuro. Mas neste interim é um intervalo de tempo, apenas para fixar nossas mentes, vamos descobrir exatamente o que é hoje o sábado. O sábado, como conhecemos no Novo Testamento, não é a guarda de um certo dia. Não temos absolutamente nenhum mandamento para guardar o sábado como um sábado. Nem temos nenhum mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo, no Novo Testamento. Aqui está a verdade sobre o sábado, que significa repouso. Vamos abrir a Bíblia? Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler aqui junto com o profeta, que é o versículo 8. E depois nós vamos ler mais um pouquinho aí, desse capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 8. Todos encontraram? Olha, está escrito assim, ó. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, ou dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso, guarda sabática, para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas.
Agora, olha o que o profeta fala, acrescenta. Você atentou para essa frase, acrescenta não, o que ele comenta. Você atentou para essa frase chave na última parte do versículo? Deus repousou de suas próprias obras. Deus deu a Israel o 7º dia como seu sábado, em comemoração à sua própria obra, na qual ele criou o mundo e tudo que nele estava, e então parou de criar. Ele cessou de seus labores, ele repousou. Aí o profeta comenta, foi ótimo dar um sábado para um povo que estava todos no mesmo lugar reunidos. Era mais fácil de guardar o sábado, quando todos estavam reunidos. Aí ele falou, hoje metade do mundo está em trevas, e a outra metade está na luz. Então como que você vai guardar o sábado? Não tem como. Não tem como ser um dia. Não existe, isso não foi estipulado para nós, um sábado ou um domingo. Agora, o significado do domingo, ele é muito importante. Se você observar em Levíticos, capítulo 14, salvo engano, ou Levítico 26, ou é 14, 26 ou é 26, 14, eu não me lembro. Mas fala que o 8º dia era um dia de separação, que era o domingo. Era um dia de limpeza, um dia de consagração. É por isso que o irmão Brana disse, se você vai escolher um dia para guardar, para servir a Deus, escolhe o domingo. Ele representa a ressurreição de Cristo, foi o dia em que Cristo ressuscitou. Para nós é um grande significado. Foi um dia que nós recebemos vida eterna. Amém. Foi o dia da vitória sobre a morte. Amém. Então o significado é muito grande. Então quando você pega o dia que você deveria estar ali separado, lendo a sua mensagem, lendo a Bíblia, você está trabalhando. Você está mexendo na internet, você está fazendo isso, aquilo, outro. Enquanto você deveria estar lendo a sua mensagem, orando. É um conselho que a Bíblia nos dá. Sobre o 8º dia, que também é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Vamos ver porque a Bíblia nos ensina acerca deste repouso sabático. O que a Bíblia nos ensina? Porque aquele que entrou no seu repouso, este entrar não é apenas entrar, mas permanecer. Aí é que é o ponto. Às vezes nós viemos no culto, viemos no culto, a gente vem aqui no culto, ouve uma pregação, aquilo mexe com a gente e fala, gostei, isso me ajudou. Sai lá fora, está reclamando do mesmo jeito. E aí? Porque não entrou no descanso. Não entrou. Ele ouviu, falou, nossa, isso é muito bom. Chegou ali na porta, aí sai, não permanece. Precisa permanecer. O que você ouve no culto, você precisa levar para você. Levar para o seu dia a dia, para a sua vida. Jesus Cristo é o meu descanso, eu não preciso me preocupar. Amém. Vou levar isso para a minha vida. E não esquece, quando o diabo vier, Jesus é o meu descanso. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou sobre si os meus problemas. Tudo o que estava me afligindo, Ele levou sobre si. Amém. Ele é o meu descanso, eu não preciso me preocupar com nada. Graças a Deus. Amém. É o repouso eterno, olha só o que o profeta fala, o repouso eterno, o descanso eterno, vida eterna, do qual o 7º dia é apenas um tipo. 7 é complemento, 8 é o primeiro dia novamente. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, dando-nos vida eterna e eterno repouso sabático. Assim podemos ver porque Deus não podia nos dar nenhum determinado dia da semana como sábado, como repouso. Entramos e também permanecemos em nosso repouso, o que Israel não podia fazer, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nós desfrutamos. Olha o quão grande isso é. Israel tinha apenas a sombra, um dia, mas nós temos a substância completa, Jesus Cristo. Esse é o nosso descanso. E aí
a eternidade, vida eterna. Por que voltar para uma sombra quando agora temos a realidade? Como recebemos este repouso ou sábado contínuo? Acha-se no convite de Jesus. Ele disse em Mateus 11, 28 e 29: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso, ou guarda do sábado, não um dia, mas vida eterna para as vossas almas. Não importa quanto tempo você tenha estado oprimido sobre a sua carga de pecado, seja 10 anos, 30 ou 50 anos, ou mais, venha com sua vida batida e cansada, e você encontrará o seu descanso, o verdadeiro sábado. Jesus lhe dará descanso. Agora ouça isso aqui. Agora, o que exatamente é esse descanso que Jesus dará? Isaías 28, versículo 8 ao 12 diz assim: Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. O profeta Isaías falando sobre aqueles sacerdotes, sobre os principais das sinagogas, isso 800 anos, 700 anos antes de Jesus vir. Estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eis profetizado, e este é o Eis profetizado, bem aqui em Isaías. E aconteceu cerca de 700 anos mais tarde em Pentecoste, quando todos eles foram cheios com o Espírito Santo, exatamente como fora dito que seriam. Este é dar descanso ao cansado. Olha só o que foi prometido. Isaías 26, versículo 28, versículo 8 ao 12. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido, quando foram cheios do Espírito Santo, eles repousaram de suas obras terrenas, seus feitos terrenos, seus maus caminhos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas, eles entraram no repouso. Aí está o seu repouso. Este é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. É você repousando e Deus fazendo. É Deus em você operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Amém. Isso aqui é gostoso. É você descansando e Deus fazendo. Você descansando e Deus fazendo. Como que eu vou descansar? São Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Que estas demais coisas? Jesus estava falando nos versículos anteriores: vestimenta, alimento. Ele estava falando disso. Olha os lírios do campo. Nem Salomão em sua glória se vestiu como eles. Olha os pássaros do céu, não trabalham, e ainda assim Deus dá o alimento para eles. Olha, se os lírios do campo recebem todas essas coisas, se os pássaros do céu recebem, quanto mais nós que somos filhos de Deus. É você descansando e Deus fazendo. Descansando em quê? Na promessa dele, de que ele iria fazer tudo por nós, se nós entregássemos as nossas vidas para ele. Mas às vezes nós não confiamos. Nós não confiamos. E aí é que está o problema. Salmos capítulo 37.
partir do versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha isso, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui no mundo nós vamos ter aflições, é o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas os mansos herdarão a terra. E naquela terra, ali não vai ter aflição, ali é paz, ali é gozo, ali é alegria, é louvor, é estar com Cristo a eternidade. Ali nós vamos andar em ruas de ouro, mesmo que aqui eu não pegue nem um valorzinho assim, uma graninha, mas lá tem rua de ouro. É isso que nós precisamos estar olhando o alvo, a eternidade, a vida eterna. Não preocupa com o que está acontecendo aqui não, preocupa não. Deus sustenta a gente, Deus nos dá graça, Deus nos mantém. Agora, quando você preocupa demais, você quer fazer tudo com as suas próprias forças. E quando nós queremos fazer com as nossas próprias forças, nós tiramos Deus do primeiro lugar. E aí, quando nós tiramos Deus do primeiro lugar, o que acontece? Não vai dar certo. Então, descansa. Não é descansar no dia de sábado, é descansar em Cristo. Deixa Deus cuidar de tudo, Ele está cuidando de tudo, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades e Ele vai suprir todas elas. Amém? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Aqui é um segredo grande, né? Outro dia eu estava falando com alguém. Às vezes nós preocupamos com as coisas e nos afligimos com as preocupações. Nós começamos a ficar preocupados e nos afligimos por causa das preocupações. E aí a pessoa perde equilíbrio, perde sensatez, perde a fé, perde tudo. O que nós precisamos? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Amém. Nós vamos fazer a nossa parte, lógico, mas não com desespero, não com aflição, não com preocupação. Vamos fazer as coisas certas e Deus vai nos ajudar todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, isso é tão grande, Senhor, descanso. Na verdade, nós descansamos no sábado, no domingo nós estamos cansados. Descansamos no domingo, na segunda nós estamos cansados. Se descansarmos na segunda, na terça, nós estaremos cansados do mesmo jeito. Esse corpo nosso é pó e ao pó ele se tornará. Senhor, nós queremos o descanso da nossa alma, a confiança completa no Senhor. E por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para compreender isso. Deus, a mulher do fluxo de sangue, ela decidiu que ela tocaria na orla do vestido, nas vestimentas de Jesus, e que ela ficaria curada, e ela tomou a decisão e ela foi fazer isso. Ela não se importou com canseira, com desânimo, com fadiga, com dor, com nada. Ela foi e tocou, e o Senhor estancou.
instantaneamente aquele mal. E nós confiamos que o Senhor faz a mesma coisa nesta noite. Se há alguém aqui com uma dor, com um mal, em nome de Jesus, nós repreendemos este mal. Nós repreendemos o diabo. Nós repreendemos Satanás. Nós repreendemos o mal em o nome do Senhor Jesus. Da vida da Natália, do Alberto, da Maria, da Maíra, da Ana Júlia, do João Miguel, da Jandira, da Tereza, do Elias, do Lucas, da Osana e família, da Carol e Josué, Vânio e família, ó Deus, do Igor e família, enfim, ó Pai, nós repreendemos o mal de todas essas vidas e as colocamos diante do descanso do Senhor, para que elas possam encontrar isso, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Diga para o seu irmão: Deus te abençoe. Eu digo para vocês: Deus os abençoe. E de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Domingo nós estaremos aqui a partir das 18 horas. Deus os abençoe no nome de Jesus.